Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre plantas, árvores e arbustos que possuem um ciclo de vida duradouro. Vamos lá? Uma árvore que possui, ou planta, né, ou arbusto, tanto faz, que possui um ciclo de vida duradouro é chamada de perene. E esses tipos de espécies, né, as espécies perenes, elas têm algumas características bem específicas que eu vou comentar e elas são altamente desejáveis no uso do paisagismo. Na verdade, elas são a regra. A gente deve usar as espécies perenes no paisagismo. E o que é um ciclo de vida duradouro, né? É algo, parece um pouco relativo, né? Uma árvore de 100 anos, com certeza tem um ciclo de vida duradouro. Mas será que uma árvore uma planta, né, que dure 1 ano tem um ciclo de vida duradouro? A resposta é não, porque tem uma regra, né? As espécies que têm duração maior que 2 anos são consideradas espécies perenes. E essas espécies, elas têm algumas características importantes, como a tendência a ser mais resistentes ao ambiente em si, né, as características climáticas, as adversidades, e também elas têm um resultado mais produtivo na produção do que as espécies que não são perenes, mesmo que as condições sejam desfavoráveis, justamente porque elas têm essa capacidade de resistir ao longo do tempo, né? É muito mais prático e de menor custo de manutenção, se for comparar com as espécies não perenes, né? Como, por exemplo, as hortaliças, né? Um exemplo bem raso, assim. As hortaliças são espécies com um ciclo bem definido, né? E você compara uma hortaliça com pode ser até uma herbácea também, né? Uma espécie perene, assim, por exemplo, um gramado ou um Aratis pintói, não sei se você conhece, mas é bem mais forte, né? Você vê na textura, no vigor dessa planta. E é isso, né? Tipo, elas dão esse menor custo de manutenção, porque você não precisa renovar um jardim, e por ser mais resistente, é mais prático lidar com essas plantas. Eu vou comentar com vocês um caso muito interessante que aconteceu em relação às espécies perenes, né? Aqui no Brasil, no Aterro do Flamengo, né? Que é um dos cartões postais do Rio de Janeiro. É um projeto paisagístico criado por Burle Marx e ele é muito inovador, né? É muito belo. E nesse projeto ele trouxe, entre outras coisas, né? Entre todo um projeto muito belo que ele criou para o Aterro do Flamengo, ele trouxe uma palmeira, que não é nativa, né? Uma palmeira exótica lá da Ásia. E essas palmeiras, elas têm uma característica de florescer após 50 anos, ou seja, o projeto paisagístico tinha um tempo de validade, né? Porque depois que as palmeiras florescem, elas morrem, elas não vivem mais. Ainda mais essas que têm essa floração apical, né? Então, aconteceu que depois que ele já tinha feito, né? Foi no ano de 2009 que aconteceu. Essas palmeiras, elas floresceram e foi um grande assunto, assim, nos jornais, né? Já que marcou, né, além da floração ser muito bela, marcou o fim de uma parte do cartão postal. Não era composto só de palmeira, mas as palmeiras eram muito importantes nesse projeto, né, eram muito famosas. Então, acabou uma fase, né, do paisagismo no Rio. Uma parte dessa fotografia não vai poder ser propagada mais, né? A gente não vai conseguir mais tirar essas fotos que justamente essas palmeiras, um componente importante do paisagismo, realmente acabou. E é isso, né? A curiosidade que eu tinha para dizer. Agora eu vou falar sobre os tipos de plantas perenes. Elas podem ser tanto herbáceas como lenhosas. E o que seria uma planta herbácea? Que é aquela planta que ela tem a característica de ser verde, de ter mais flexibilidade, né? Elas podem ser classificadas em dois tipos em relação às folhas. As persistentes, né, que possuem essa característica de que tem folhas ao longo do ano todo, e as caducas, né, caducifólias, que chamamos, elas, em algum momento do ano, elas perdem essas folhas. E isso, né, lógico que vai compor ou não o aspecto desse paisagismo, né? Assim, eu acredito que uma espécie persistente é muito melhor do que
uma caducifólia, né? Muito mais belo a presença de folhagem do que a ausência. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes essa característica pode ser uma característica forte de personalidade, digamos assim, do projeto paisagístico, né? Em Nova York, a gente tem um projeto que não é em relação a herbáceas, né? São espécies lenhosas, é uma árvore típica da região que fica sem folha nenhuma em um momento. E é belíssimo, as pessoas vão lá tirar foto nesse momento, né? Então, tudo depende da característica, né? Do que você quer com esse jardim. Por exemplo, em Nova York, é uma característica cultural, né? É como se fosse um patrimônio daquela sociedade, daquele povo, né? Então, é uma árvore nativa e eles acham belo perder essas folhas, né? E o outro tipo de planta perene são as lenhosas, né? Que tem essa estrutura rígida, rigorosa, são as árvores, né? E os arbustos. E essas plantas, elas são perenes em extremo, né? Elas têm uma característica de ter muito tempo de vida. Existem plantas com centenas de anos, né? São praticamente um patrimônio, né? E é isso, assim, é o que eu tinha para dizer, né, sobre espécies perenes. A gente tem espécies perenes em todos os tipos, né, de plantas, né, nas plantas floríferas, nas árvores, nos arbustos. Então, é possível compor um projeto paisagístico bem variado, né, em relação ao uso dessas espécies perenes. A gente só tem que realmente se atentar para ver se a espécie que a gente escolheu é perene ou não. E é isso que eu tinha para dizer. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.